Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? Na aula passada, na videoaula passada, eu deixei só o número 4, a atividade número 4 da página 64 para vocês fazerem. Então, vamos iniciar fazendo a correção? Nós introduzimos, os números decimais e eu falei com vocês o quê? Sobre a transformação de números decimais em frações decimais. Na aula passada, eu também falei que tem como fazer o inverso, que é transformar as frações decimais em números decimais. Mas a atividade número 4 está pedindo apenas, vamos ler juntos, Para cada número decimal, escreva uma fração decimal correspondente e simplifique-a até torná-la irredutível. Antes de iniciarmos, eu queria falar um pouco com vocês sobre essa questão de tornar irredutível. Lembra, eu acho que vocês estão lembrados, que nas frações, eu falei com vocês que sempre nós temos que torná-las irredutíveis, e depois viriam outras atividades, outros conteúdos dentro da matemática, e que nós continuaríamos tendo essa mesma postura, essa mesma procedência. Tá vendo como é importante já acostumar dessa forma? Então, vamos lá. Este 0,5 aqui, que nós aprendemos que a gente lê 5 décimos, Mas se você falar 0,5, tá tranquilo, tá? Mas você tem que saber qual que é a forma correta. 0,5 também não está errado, mas você tem que saber que são 5 décimos. E você fica muito, muito simples isso quando você escreve na forma de fração. E como que a gente escreve, que a gente combinou na aula passada? Eu ignoro a vírgula e o número que eu estou vendo, eu coloco no meu numerador. Ana Paula, mas eu estou vendo 0,5. Mas a gente não tem o hábito de colocar 0,5, 0,1, não é verdade? Quando o 0 vem à direita, tudo bem, mas quando o 0 vem à esquerda, a gente não coloca, não é verdade? Então, vamos lá. Estou dizendo isso para números naturais, tá, gente? Não estou falando dos decimais, não. Os números naturais, quando eles são 0,1, 0,2, 0,3, a gente só coloca 1, 2, 3, não é verdade? Então, vamos lá para a gente não perder o foco. Eu ignoro a vírgula. O número que eu estou vendo é o número 5. Coloco o 1 de baixo, coloco o sinal da fração, coloco o 1 de baixo, porque é um número decimal. Venho cá e conto quantas casas decimais que eu tenho? Uma. Então, eu coloco 1, 0. 5 décimos. Isso aqui eu consigo simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Meio. Ok? O próximo, 256 centésimos, ou simplesmente 2,56. Mesma coisa, eu ignoro a vírgula. Qual o número que eu estou vendo? 256. Ele passa a ser o meu numerador. Coloco o 1 de baixo. Se são duas casas decimais, olha aqui, são 2 algarismos aqui. Eu coloco 2 zeros, ok? Aqui também dava para simplificar. O que eu fiz? Vocês vão ver que o primeiro eu simplifiquei os demais e deixei 2 para vocês simplificarem. Aqui eu iniciei a simplificação, tá? Porque eu quero que vocês tenham esse processo de construção. Aqui ficaria muito fácil. 256 dividido, eu começaria por quanto? Por 2. Depois vocês vão ver que ainda conseguimos continuar a simplificação, tá? Próximo aqui, 56,2 ou 562 décimos. Ana Paula, só me lembra aqui, como que eu falo essa questão dos décimos, centésimos, sempre vendo se são 2 números aqui, centésimos. Se tem só uma casa decimal, décimos. Se tem 3, milésimos, tá? Então, aqui, 562 décimos. Aqui eu iniciei a simplificação para vocês. E aqui só daria mesmo por 2, tá? Depois não tem como ir simplificando mais, não. Próximo é 7,08 ou 708 centésimos. Colocando até a setinha, que eu estou colocando aqui o cursor por cima da vírgula, eu vejo que número 708, que é o meu numerador. O meu denominador eu coloco 1. Se tem duas casas decimais, eu coloco 2 zeros, 708 centésimos. Ambos aqui eu consigo dividir por 4. Simplifico por 4 e a fração torna-se irredutível. Como, gente, só mais uma vez relembrando com vocês, como que eu posso saber qual é o maior número? Tirando o MDC, tá? Então, assim, são conteúdos aí, vocês estão vendo a prova, que são conteúdos que
resto da vida vem acompanhando a gente, tá? Próximo é 8,512 ou 8.512 milésimos, tá bom? Aí, como que a gente faz aqui na questão do 8.512? Coloco um de baixo também. Quantas casas decimais? 3, eu coloco 3 zeros. Aqui, ambos divisíveis por 8. Simplificando, 1.064, 125 avos. Próximo, 1,04 ou simplesmente 104 centésimos. Se eu tenho 2 casas decimais aqui, eu coloco 2 zeros aqui também. Mesma forma. Bem tranquilo, não é mesmo, gente? 104 dividido por 4, 26. 100 dividido por 4, 25. Tá ok? Agora, nós vamos... Ó, esse inicinho dessa transformação é bem tranquilo. Agora, nós vamos falar também uma coisa que é bem fácil, que é a comparação de números decimais. O que é comparar, gente? Comparar é falar qual que é o maior, qual que é o menor, ou se eles são iguais, tá? Então, eu vou fazer uma leitura aqui com vocês rapidinho, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Não nessa parte aqui, só quando nós iniciamos. Aqui tem um exemplo. Agora, vamos aqui, ó. Veja outros exemplos. 0,5 ou 0,50 ou 0,500 ou 0,5 mil. 1,23 ou 1,230 ou 1,2300. Não é assim que se lê da forma correta, mas vocês vão entender onde que eu estou querendo chegar. Ou 1,23 mil. O que é isso? Como que seria a leitura correta? Não seria essa, né, gente? Igual eu falei com vocês, aqui seria o quê? Por exemplo, nesse caso, 123 centésimos. Eu só quis mostrar para vocês a questão do número, tá? Vocês precisam entender que o valor do número decimal, ele não altera quando a gente acrescenta zero à sua direita. Gente, é o número decimal. Quando é um número natural, é uma coisa. O decimal é outra. Então, quantidade de zero que você coloca à direita, ele simboliza o mesmo número. 0,5, 0,50, 0,500, o mesmo número. E para a gente fazer essa comparação dos números decimais, para ver qual que era o maior, inicialmente a gente compara a parte inteira. Então, se a parte inteira é qual parte, gente? É a que vem antes da vírgula. Aí aqui, ó, vamos supor, vamos comparar esses dois números aqui, ó. 124 décimos e 11.897 milésimos, tá? Como que eu comparo esses dois números? Prestem atenção. Primeiro, eu vou comparar a parte inteira. A parte inteira aqui desse primeiro número é 12. E a parte inteira desse segundo número é 11. 12 não é maior do que 11? Então, esse primeiro número é maior do que esse, tá? Próximo caso. 918 centésimos e 921 centésimos. Nesse caso, as partes inteiras elas são iguais, tá vendo? As duas têm 9. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar a próxima casa, que é a casa dos décimos. Então, a gente compara aqui, ó. 1 não é menor do que 2. Então, o que eu tenho que fazer? 918 centésimos é menor que 921 centésimos. Quando a parte inteira é igual, a gente compara a parte dos décimos. E olha aqui esse próximo aqui. A parte inteira é igual, a parte dos décimos é igual. O que eu comparo? A parte do centésimo. O que eu faço então? Aqui, 9 não é maior do que 8. Então, esse número é maior do que esse. Gente, muito tranquilo, não é verdade? Só que eu queria colocar para vocês a questão da reta numérica, a reta numerada. Por que a reta numérica? Vocês têm que entender, presta atenção aqui comigo, que entre dois números existem infinitos números. Como assim, Ana Paula? A reta numérica, ela é uma reta infinita. Aqui eu estou só com um pedaço dela. Eu peguei aqui só um segmento dela, tá ok? Então, olha só. De 0 até 1, são infinitos números. O que você tem que prestar atenção aqui para mim? Você tem que prestar atenção, porque quando você for comparar, é uma coisa meio lógica. Ana Paula, então não tem que decorar essa regra aqui, não. Primeiro que na matemática você não tem que decorar nada, você tem que memorizar. Segundo, que quando você sabe chegar ao resultado, é muito mais fácil do que você decorar uma coisa, memorizar uma coisa que você pode esquecer.
Olha só, presta atenção, matemática é lógica, gente. Na reta numerada, dos números aqui naturais, tá? A gente não tá falando de outros conjuntos numéricos, não. Quanto mais afastado do zero, maior é o número, não é verdade? Quanto mais próximo do zero, menor é o número. O que você tem que pensar? Depois do zero aqui tem qual? 0,1, 0,11, 0,111, 0,1111, 0,2, 0,21, 0,22. Então, é meio lógico você saber qual que é maior, qual que é menor. Ana Paula, ainda não estou entendendo. Olha aqui, dei mais um exemplo para vocês para ficar bem claro. Olha só, depois do zero, tem o 0,01, 0,02, 0,03, para depois chegar no 0,1. Ah, então eu não tenho que saber aquelas regrinhas? Tem, gente. Toda regrinha da matemática, lembra do macete? Que eu colocava no quadro para vocês? O número 7 e um circunflexo em cima do A? Lembram disso? Então, é como se fossem macetes, regrinhas. Só que se você olhar pela lógica, é tão tranquilo você ver, olha, é claro que 0,75 é maior do que 0,4. Olha só, 0,4, 0,5, 0,6, é isso que eu quero trazer no entendimento de vocês. Olha, desculpa. Olha essa próxima aqui. Tá vendo? Eu coloquei até exemplos aqui mais tranquilos. Olha, 0,3, 1,3, 1,31, 1,32, 1,33, 1,34. Aí vamos supor que nós vamos comparar 1,35 com 1,31. Olha só, a parte inteira é igual, a parte do décimo é igual, aí eu comparo a parte do centésimo. Essa é 1, essa é 5, então essa é menor do que essa. Mas se você pensar na reta numérica, já era lógico que 1,35 é maior do que 1,31. Você sabe qual que é outra forma facílima de você saber? Converter em dinheiro. R$1,31 e R$1,35. É igual o sinal de maior e de menor. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui também para vocês. Esse aqui é o sinal de maior, não é? O sinal de menor é esse aqui. Tem um monte de aluno que fala assim comigo: professora, eu não consigo decorar. Aí vem cá e faz aquele macetezinho de cortar o sinal. Esse vira 7 e esse vira 4. E vai com aquilo pro resto da vida. Olhar qual que é o maior e qual que é o menor, não sabe não. Mas se pegar um controle remoto de uma televisão, sabe direitinho lá qual que é o sinalzinho para aumentar ou para diminuir. Ou então um controle de DVD, que hoje em dia nem é tão utilizado assim, mas o controle, inclusive, de videogame, alguns, gente. Então você tem que associar isso ao dia a dia de vocês, que fica mais fácil a memorização, tá bom? Acho que ficou tranquilo a parte de comparação de números decimais. Agora nós vamos falar de adição de números decimais. Na verdade, eu já deixei um resuminho aqui para vocês, né? Para adicionarmos 2 ou mais números decimais, é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Só que a adição dos números decimais, tanto a adição quanto a subtração, elas obedecem à mesma regra, tá? Qual que é essa regra? Vamos lá. Olha só, 4.897 milésimos mais 13 centésimos. 13, desculpa, gente, 1.314 centésimos. O que eu tenho que fazer para armar esse cálculo? Eu tenho que colocar essa vírgula aqui debaixo dessa vírgula aqui. E colocar os números aqui, olha. Se a vírgula vai ter aqui debaixo, olha aqui, gente. O 4 vai ficar logo debaixo do 3. 8, 7, 9. As casas que ficarem sem nada, eu coloco 0. Eu acrescento com 0. E depois eu só somo e desço a vírgula também. Gente, isso são coisas que vocês já estudaram anteriormente, tá? Isso aqui é um conteúdo que vocês já viram. Só que agora ele vem apimentado, porque terão outras operações, não só adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas, enfim, tá vendo como que é tranquilo aqui? No final, na resposta, eu desço a vírgula. Olha aqui, a mesma coisa. 2 inteiros. Quantos são 2 inteiros, gente? É a mesma coisa que 2,0. Não é verdade? Então, onde que tá a vírgula aqui? Tá depois do 2.
eu vou armar aqui direitinho, porque tem que ser vírgula debaixo de vírgula. Se você não colocar vírgula debaixo de vírgula, você vai errar e vai errar feio. Você faz a soma normal e no final você desce a vírgula. Mesma coisa. Mesma coisa aqui, olha, gente. 3 décimos mais 1 inteiro. Tá vendo? 1 inteiro é a mesma coisa que 1,0. Aí, coloco vírgula debaixo de vírgula, faço a adição tranquilíssima. Na subtração, igual eu falei com vocês, gente, vocês fazem a subtração da mesma forma. Se tiver que pegar uma dezena emprestada, tudo da mesma forma. A única regra que você tem que obedecer é a vírgula debaixo de vírgula. E no final, no resultado, né, tem a vírgula, ela desce. Simplesmente isso, olha só. 7,37 menos 2,8. Coloquei vírgula debaixo de vírgula. Coloquei 0 na casa decimal aqui, que estava sem nenhum número. Fiz a subtração aqui da mesma forma, estão vendo? Que eu peguei uma dezena emprestado, aqui ficou 6, aqui ficou 13. Normal. E no final, a resposta, eu coloquei o quê? Uma vírgula. Somente isso, gente. Olha aqui. Mais um. 25 centésimos menos 18 centésimos. Esse aqui, ó, tá até tranquilo, porque eles têm a mesma quantidade, tá vendo? De casas decimais. Coloquei vírgula debaixo de vírgula, vim cá e fiz a subtração normal. Como? Peguei uma dezena aqui, aqui ficou 15. 15 menos 8, 7. Aqui ficou 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Desci a vírgula. Acabou. Bem tranquilo, não é? Não é bem fácil essa questão da adição e da subtração? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque os próximos cálculos virão multiplicação, divisão e mais alguns que vocês verão comigo mais para frente. Então, assim, só que a adição e a subtração, elas têm a sua importância, mesmo nos números decimais. Então, pode ser que em alguma hora, mesmo para fazer as outras operações, você tem que lembrar muito bem das regras da adição e da subtração. Então, não ache que é tão tranquilo. Mas não deixa de ser importante, tá bom? Atividades. Páginas 64, 65, 67, 68. Gente, todas as atividades de matemática, se for necessário, quando for necessário copiar a pergunta, eu vou pedir. Então, toda vez que eu não falar nada, não precisa. Só coloca o número da videoaula, a data, as páginas e coloque as respostas, tá bom? Gente, um grande abraço, tá? Deus abençoe você e toda a sua família, que vocês possam ter entendimento nessas aulas, que isso tudo passe logo e que nossas aulas presenciais logo retornem, porque eu estou com muita saudade de vocês. Mas, de qualquer forma, as videoaulas têm sido tão proveitosas, a gente tem tido um retorno tão bom e eu fico muito feliz por isso, tá? E lembre-se, juntos no caminho certo.